Tem uma bebê de 3 meses agora. Você acha que existe uma idade mínima para começar a conversar com a criança em inglês? Ou o quanto antes melhor? Bom, para poder responder essa pergunta, a gente precisa primeiro entender um pouquinho como é que funciona o desenvolvimento cerebral da criança, né, nessa primeira infância, que é de 0 a 6 anos. Seu filho bilíngue, transformando vidas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, Seu Filho Bilíngue, e hoje nós vamos responder algumas perguntas que a gente recebeu aqui. Antes de eu responder, eu queria pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui, ativa o sininho, tá? E curte o vídeo. Se gostou bastante, compartilha para a gente poder chegar em mais pessoas, tá? Então, nós vamos começar respondendo aqui uma pergunta da Pamela Petrini, que ela diz assim, ó: tem uma bebê de 3 anos, tem uma bebê de 3 meses agora. Você acha que existe uma idade mínima para começar a conversar com a criança em inglês? Ou o quanto antes melhor? Bom, para poder responder essa pergunta, a gente precisa primeiro entender um pouquinho como é que funciona o desenvolvimento cerebral da criança, né, nessa primeira infância, que é de 0 a 6 anos. No começo, a criança, né, quando ela ainda é um bebê, vamos supor ainda que ela ainda, né, antes dos 1 ano e meio, dos 2 anos, que ela começa já a falar, interagir com a fala, com a linguagem. Mas antes disso, o bebê, ele absorve todos os sons ao redor dele. Então, ou seja, o bebê, o cérebro do bebê, ele tem uma elasticidade capaz de fazer com que ele distingue diferentes tipos de sons, diferentes tipos de idioma. Por quê? Cada idioma existe um padrão sonoro. O que é esse padrão sonoro? É o que compõe o que compõe sonoramente aquele idioma. Nós podemos falar sobre a questão rítmica, sobre a questão melódica, sobre a questão de intensidade, sobre a questão de frequência daquela língua. Ou seja, né, vou dar um exemplo aqui. O alemão tende a ser uma língua gutural, ou seja, eles tendem a usar muito essa região mais baixa aqui, tá? O português, nós temos muitos sons anasalados, né? Vou dar um exemplo, né? Fazer até aqui um teste com vocês. Eu vou pedir para vocês colocarem, né, travar um pouco o nariz, e vocês vão falar Pindamonhangaba. 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 Vocês percebem que quando você tampa o nariz, você sente que o som ele está totalmente aqui anasalado. Então, o português é uma língua que tem muitas palavras anasaladas, né? A própria palavra muito, se você colocar aqui, você vai perceber, ó, muito, certo? E isso em outros idiomas, cada idioma vai ter sua peculiaridade. O bebê consegue distinguir se ele está ouvindo inglês, se ele está ouvindo português, se ele está ouvindo russo, se ele está... Por quê? Porque o cérebro dele consegue perceber esses diferentes padrões. E quanto mais, né, exposto ele estiver àquele determinado idioma, mais o cérebro dele vai conseguindo criar raízes. Agora, a segunda parte da pergunta, né, que ela fez em outro post aqui. Funciona eu já começar a deixar a TV ligada para a criança ficar ouvindo? Sem, né? Então ela está ouvindo o som, mas ela não está vendo a imagem. A gente precisa perceber que o que acontece? A criança, né, dentro de nós, a criação, né, de vínculo com a língua, ela precisa ter conexão, ou seja, precisa existir um elo. Se ela tem só aquele estímulo de ouvir, é um estímulo passivo, então ela está ouvindo, mas ela em si não está conseguindo fazer a percepção do que aquele som representa. Vou te dar um exemplo muito legal de como acontece o aprendizado dentro do nosso cérebro, dentro de um bebê. O bebê, ele precisa de basicamente 2 informações. A primeira, que é a questão sonora, e a segunda, que é a questão visual. Vamos dar um exemplo. Quando nós estamos ensinando português com o nosso bebê, quando ele tem ali já na faixa de 1 aninho, 1 ano e meio, em que ele começa a desenvolver as primeiras palavras dele, quando você pergunta para um bebê se ele está com sede, se ele quer beber água, você não está num quarto e ele no outro e você fala, você quer beber água. O
que você vai fazer? Você vai pegar o bebê no colo, vai olhar nos olhos dele, vai pegar um copo de água e vai oferecer e perguntar: você quer beber água? A criança escuta essa sonoridade, você quer beber água, e ela vê uma imagem, ela vê uma ação. Logo, dentro do cérebro dela, ela associa imagem e ação, né? A sonoridade, né? Com essa ação, com essa imagem. E logo se forma esse compreendimento linguístico, que é: toda vez então que eu escuto você quer beber água, ela quer saber se eu estou com sede, se eu preciso beber água, se eu quero. Então, e essa formação, ela precisa de uma coisa muito legal, que é o quê? Que é o contato olho no olho. Então, quando a criança ela está só ouvindo, mas ela não está percebendo a imagem, ou ela não está criando vínculo, e outra coisa que acontece nesse desenvolvimento, é que quando o pai e a mãe estão conversando com a criança ela faz a leitura de todos os aspectos. O aspecto afetivo, ela faz um aspecto visual dessa construção, dessa leitura corporal. Então ela vê as microexpressões que os pais usam no rosto. Ela faz uma série de absorções que não é só a sonora, né? Então todos esses estímulos vão fazer com que a criança comece a ter domínio da linguagem. Então, quanto mais a criança conseguir fazer essa união entre ela afetiva e a língua e o idioma que está sendo transmitido nela, mais profundos são as raízes e mais firme no cérebro da criança isso vai criar, isso vai se estabelecer. Agora, nós temos uma outra questão que é perigosa, que é o seguinte: então, para o meu filho ser bilíngue, basta que eu deixe ele assistindo TV o dia inteiro? Não. Por quê? Exatamente como eu disse antes, o elo afetivo precisa ser estabelecido. Se a criança está só vendo ali a TV, ela está ali como forma passiva. E diferente de um diálogo do olho com olho, do pai com a criança, em que o pai fala ou a mãe fala, e a criança pode sentir se o pai está desanimado, se o pai está animado, se o pai está triste, se a mãe está preocupada. Todas essas leituras a criança faz e ela interage com isso. Quando ela interage, o pai e a mãe eles conseguem perceber qual é o estímulo que a criança está devolvendo. E nisto há um diálogo. Então é muito importante que o pai e a mãe estabeleçam relações de afeto quando eles falam um idioma com a criança. É por isso que quando a gente vai ensinar o bebê de uma forma bilíngue, e esse segundo idioma, os pais ainda não têm uma fluência completa, eles estão começando a aprender também a língua, estão começando a se desenvolver na língua, que todo o estímulo dentro dessa língua seja de forma positiva. Ou seja, você não vai tentar começar a ensinar inglês para o seu filho, já quando você está num dia mal-humorado, bravo, né? Então não vai funcionar, porque na relação do cérebro da criança ela vai falar: bom, o papai está bravo porque ele está falando inglês comigo. Então essas relações é que não podem ser estabelecidas, tá? Esse é o primeiro critério. Aí agora respondendo a segunda parte da pergunta. Bom, então quando que eu devo começar a conversar com meu filho? E aí que é a mágica do segredo, né? Do nosso método do seu filho bilíngue. O quanto antes, melhor. Por quê? Porque o quanto antes você começar a falar com o seu filho, talvez ele demore, né, os 2 primeiros anos até ele começar a desenvolver as primeiras palavras dele em inglês. Mas até lá, esses 2 primeiros anos, quem se desenvolveu muito, né? A criança, então, ela já está observando, né, que você está falando, a sonoridade, ela já está fazendo leitura labial de quando você está conversando com ela, então ela já está se desenvolvendo. Isso já é muito positivo para ela. Mas o mais importante é que você já começou a se desenvolver. Ou seja, quando a criança ela chega, né, para quem quer começar isso assim que a criança nasceu, né, ou antes na barriga da mãe já quer começar a treinar, mas assim que a criança ela começa, o pai e a mãe começam a estimulá-lo, eles automaticamente começam a crescer. Por quê? Um aprendizado na língua, ele se dá não só daquilo que você sabe, mas ele se dá daquilo que você percebe que você não sabe. Quando você decide a começar a falar diariamente inglês, é que você começa a perceber o quanto você não sabe. E esse não saber te estimula a pesquisar mais. E aí você vai crescendo mais na língua, você vai se aprimorando. Ou seja, então se você deixar
para pensar, olha, não vou só falar com meu filho depois que ele estiver falando, você já está se atrasando em relação ao seu próprio crescimento. Então isso é uma coisa fantástica de você já começar a partir do momento que você decidir. E aí uma coisa muito importante, quando você decidir começar a trazer a cultura bilíngue para dentro da sua casa, você precisa ter muito claro o que isso implica, para não ser só uma questão de desejo momentâneo. Uma cultura bilíngue é uma cultura que você vai estabelecer a médio e longo prazo, nunca em curto prazo. As crianças o que as crianças nos dão de melhor é que elas não têm nenhuma ansiedade, nenhum desejo, nenhuma aspiração de falar assim, eu preciso falar perfeito, né? Isso a criança não tem. O que a criança tem? Ela tem um desejo de criar relações verdadeiras, de criar relações de afetos amorosos. Então isso é o mais importante. E a criança, ela tem uma coisa que normalmente o adulto, nessa ansiedade, ele não percebe, que é o tempo. A criança vai aprender num dia, aí depois no outro dia ela vai aprender mais, no outro dia ela vai aprender de novo, e assim sucessivamente os dias vão se passando. Conforme você vai ensinando diariamente, isso vai se transformando em um hábito, e aí isso vai se transformando em uma cultura dentro de uma casa, logo já começar a falar inglês não é tanto estressante para o pai e para a mãe, principalmente quando eles não são fluentes, né? Ou eles não têm uma descendência. E aqui a gente está falando especificamente para brasileiros que não viajaram no exterior, não moraram fora, não tiveram filhos lá fora, mas que tiveram filhos aqui, que talvez fizeram turismo ou não, mas que decidiram buscar criar essa cultura bilíngue dentro de casa, porque é totalmente possível. E isso é um desenvolver, tá? Então, respondendo a pergunta de forma bem clara, quanto antes melhor, certo? Não espere o seu filho ter 3, 4, 5 anos para falar, agora eu vou começar a ensinar inglês para ele, tá? Não, o quanto antes você conseguir falar com ele, estabelecer a cultura bilíngue dentro de casa, o quanto antes ele vai conseguir se desenvolver mais e você vai conseguir se desenvolver mais, tá? Você vai se sentir mais à vontade. Porque no começo, é claro que é muito difícil. No começo, você percebe ao seu redor e fala assim, mas tem tanta palavra que eu não sei. E aos poucos, diariamente. Você não precisa assumir o conhecimento do universo linguístico em um dia. Então isso é uma coisa maravilhosa, porque você faz um dia, outro dia, outro dia, outro dia, outro dia, outro dia, e aí esse conhecimento se firma em você. Não é tão estressante como no segundo dia, você fala assim, como é que é? Não lembro mais. Calma. O tempo vai ajudar você a poder ensinar o seu filho, tá bom? Uma outra pergunta aqui, que eu já respondi um pouco, né, mas vamos lá. Então, por que começar cedo? É principalmente por essa elasticidade cerebral da criança, em que permite com que ela possa absorver sons de forma mais natural. Então, 3 pontos especiais, tá? A criança aprende de forma natural, muito mais fácil e cria raízes muito mais profundas. Ou seja, quando ela se desenvolve, quando ela vai ter lá os seus 10, 12 anos, 15 anos, ela consegue ter uma fluência em que é quase impossível, né? Igual o meu filho, né? Ele vai ter uma fluência no inglês em que, por mais que eu estude todos os dias, né, que eu consiga me comunicar, entender bem inglês, entender um filme sem legenda, né, e eu consiga ter isso, eu não vou ter o que ele tem. Por quê? Porque dentro do registro cerebral dele já está muito mais enraizado essas conexões. E isso vai mudar muito a forma com que ele vai conseguir se relacionar e o que o inglês incorpora dentro dele, né? Porque uma coisa mais legal da língua é que ele não possa só usar a língua como uma ferramenta, mas que a língua também o transforme enquanto pessoa, enquanto relação em comunicação, enquanto aberturas de portas que ele pode fazer. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês uma coisa muito legal, que é visão. Qual é a visão para se estabelecer a cultura bilíngue? Quando os pais conseguem colocar uma cultura bilíngue dentro de casa, qual é a visão de mundo que eles estão abrindo para os filhos deles? Recentemente eu li na BBC de Londres, um artigo do que está acontecendo nesse exato momento, né, que eu estou gravando aqui,
no que está acontecendo hoje na Inglaterra. A pandemia trouxe algo, né? Fez algo, mudou uma cultura no mundo, que é a cultura do home office, que é o trabalho em casa. Na verdade, é uma explosão do home office, né, no mundo. E essa nova cultura, né, que a pandemia nos trouxe, ela impôs essa nova maneira de comunicação, essa nova maneira de trabalhar. E o ser humano, a tecnologia, ela só avança, ela não reduz. Ninguém quer deixar de usar o celular, ninguém quer deixar de usar o computador, né? Então, assim, todo mundo quer carros melhores, celulares melhores. A tecnologia, ela só avança. O ser humano continua o mesmo desde que nasceu, mas a tecnologia, ela só avança. E o que acontece? Hoje, na Inglaterra, ela está sofrendo um problema de pessoas irem embora da Inglaterra. E até próprios ingleses. Por quê? O inglês que ele vai trabalhar em home office, né, o britânico, ele está fazendo o quê? Ele está saindo da Inglaterra e indo para a Espanha, para Portugal, que países que têm, né, um custo de vida menor e tem uma qualidade de vida maior, ou seja, um clima mais gostoso, mais agradável, e ele pode escolher agora onde ele vai morar, porque se ele faz home office, ele pode estar em qualquer lugar do planeta. A Inglaterra, o governo preocupado, começou a tentar estabelecer sanções, ou seja, uma pressão para cima do trabalhador, que é aquela: se você sair para ir trabalhar na Espanha, cuidado, porque você vai ser tributado aqui e tributado na Espanha, porque existe o medo do país perder receita. Por enquanto, a pressão ainda está funcionando, só que a gente sabe que tecnologia, ela só avança. E existem previsões que daqui a 20 anos, o que para nós é um pouco estranho, né, agora que a gente está começando a se acostumar com o home office, será padrão, né? Então as tecnologias, né, para quem já viu, já pôde experimentar o que é a realidade virtual, então você colocar um óculos de realidade virtual e você está trabalhando em um escritório, né, tem um holograma sendo apresentado para você na China, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália. Onde você estiver do planeta, você pode se materializar através dessa tecnologia para outro lugar, para se relacionar com outras pessoas, para dar ordem para outras pessoas. Médicos vão poder, através de realidade virtual, fazer uma cirurgia. A pessoa aqui no Brasil poder fazer uma cirurgia lá nos Estados Unidos, em que ele opera e um robô está só sistematizando o que ele está fazendo. E aí, engenheiros, né, fazendo reuniões de negócio, projetando, arquitetos. Agora eu te pergunto, você gostaria de ver o seu salário se transformar em dólar? Porque se você, daqui a 20 anos, né, isso ser comum e os países já não conseguirem mais restringir tanto as suas fronteiras, colocar tantas limitações para os seus trabalhadores, pode parecer meio loucura agora. Mas você consegue imaginar o país sem Uber, o transporte sem Uber? Não, porque a tecnologia veio, teve várias tentativas de políticos de barrar isso, mas quando a tecnologia veio e se colocou, o governo não consegue segurar mais. Isso vai acontecer com o trabalho home office. Agora, imagina só, o que é fundamental para que você possa trabalhar onde você queira, para que você possa trabalhar para uma empresa nos Estados Unidos morando aqui, para que você possa trabalhar para um país na Inglaterra morando aqui, para que você possa morar em um país aonde você quiser, mas ganhando em dólar, ganhando em euro. O que será fundamental é a comunicação livre, rápida, direta e eficiente. E a visão dos pais que conseguem estabelecer o seu filho bilíngue hoje, eles vão colher um fruto lá para frente que será impagável na vida dessas crianças, porque elas vão conseguir se estabelecer comunicativamente sem precedentes, né? Hoje a gente vê o quanto está mais fácil aprender inglês, porque, né, hoje a gente tem a opção de assistir um filme sem legenda, com legenda em inglês, né, no Netflix, no YouTube. Então,
Cada vez mais as informações estão chegando, mas é muito importante que você tenha um método para você poder aprender. Porque sem isso, o futuro vai ser muito complicado sendo monolingue. O futuro vai ser muito complicado se só fala o português. Quanto mais portas você conseguir abrir, quanto mais portas você deixar na frente do seu filho, possibilidades, opções, mais fácil vai ser ele poder conquistar o mundo. Quantas opções você quer deixar abertas para o seu filho? Essa é a pergunta que nós fazemos. E é por isso que eu estou aqui para te apoiar, para que você consiga estabelecer uma cultura bilíngue dentro de casa e que as portas e as opções sejam infinitamente maiores do que as que você teve e do que as você já experimentou, ou do que as foram deixadas para você. Tá bom? Um grande abraço. Se você curtiu esse vídeo, fica, porque nós vamos dar mais dicas do método do seu filho bilíngue. Então fica conosco, porque semana que vem a gente vai falar sobre o primeiro pilar da metodologia Seu Filho Bilíngue, que é Action e Interaction. O que será que é isso?